Gente, boníssima noite. Sejam mais que bem-vindos aí a mais um Sincap do Rerê Mapeamento Crítico do Gavi Angel, sem o Edson hoje, que ele realmente não vai conseguir estar aqui com a gente. Mas, conversando com ele, eu falei que ia manter, justamente para ser uma oportunidade onde eu compartilharia com vocês o que nós conversamos mais cedo, o que nós já pré-combinamos, os movimentos que ele está fazendo, etc. Tá? E aproveitando a presença aqui tanto do Gabriel quanto do Vini Black, também atualizá-los, né? O que afinal de contas vem sendo o Mapeamento Crítico do Gavi Angels. Tá? Eu acho que o Vini Black está até um pouquinho a par, posso estar enganado, mas eu acho que o meu xará tá um pouquinho mais a par, porque eu acho que nós fizemos uma explicação, ele estava aqui presente. Não sei quanto o Gabriel esteja, mas, enfim, a gente aproveita, fala um pouquinho, dá o contexto, e o Gabriel vai ficar a par disso, né? E é isso. Agora vamos fazer o que a gente costuma fazer sempre, né, galera? Que é fazer um check-in, saber como é que está seu espírito, como é que você está chegando, falar, se quiser, um pouquinho do seu dia, enfim. E dar aquela rodada, você passa para outra pessoa e a gente já cai direto no assunto, tá bom? Então, vou passar para você, Gabriel. Boa noite, querido. Como é que você está chegando? Como é que está seu espírito aí? Seja bem-vindo. Opa, tudo bom? Eu tô joia. Tava aqui trabalhando na fita instância. Tô bem animado, assim, a semana tá começando bem, né? Tá um bom dia, é bom estar aqui na reunião com todo mundo. Eu acho que tá tudo legal. Vou passar pro Celso, que tá aqui do meu lado na caixinha. Opa, valeu, Gabriel. Pô, É também super legal marmelada isso aqui. aí. Então, passando bem, tudo ok aqui, estamos aí sentindo aqui as ondas do calor, né? Não tão intensas assim, mas beneficiando bastante aqui. Legal, estamos com a produção de caju aqui, que parece que vai rolar legal. Isso, a abundância está rolando, muito legal. Então, assim, muito feliz depois de 2 anos sem caju aqui, porque o cajueiro é tipo assim, que nem os pés de café. Parece que tem uma sequência de 2 em 2 anos, eles não é diminuída. E, por incrível que pareça, apesar de toda essa história aí de onda de calor, ele resolveu dar o ar da graça. Então, assim, tá tudo florido, tá uma coisa maravilhosa aqui. Minha carne de caju a gente utiliza muito aqui. Então, assim, muito feliz. E aí, vamos nessa, com essa abundância aí, transbordar a abundância aí para Deroíla. Fala, Dero. Ah, achei que não ia continuar a panelinha, pô. Bom, chego bem e curiosa aqui com como foi essa conversa, para ver como é que foi, como é que vai ser, e quando que vai ser, se já tem data, se vai ser esse ano ainda. Aí tô curiosa aqui. Talvez eu consiga fazer a colheita, mas talvez eu possa deixar para o Cauê ou para qualquer outra pessoa fazer a colheita. Porque talvez vai aparecer termos muito técnicos que eu vou me enroscar de lembrar. Fiquem à vontade. Eu passo pro Cauê. Ô, pessoal, eu tô no carro aqui, tô indo pra casa, pessoal, vou ficar só ouvindo, mas, bom, é legal estar aqui com vocês de novo, vamos nessa. Passo pro Vini Black. Opa, hoje chego bem, chego feliz. Final de semana ganhei meu primeiro hackathon com o projeto do pessoal lá da Web3Dev, um projeto que a gente criou, né, tudo mais, que eu entrei. Então é isso, hoje estou bem radiante essa semana. Consegui, assim, meu primeiro hackathon, então estou muito feliz. Passo pro... Acho Pro que Vini? falta o Vini. Só falta o Vini. Para eu mesmo. Então tá. Gente, então vamos lá. Vamos direto ao assunto. Primeiro eu vou fazer. Não vou fazer, tá, Gabriel, uma apresentação do webinar em si. Eu só vou fazer uns comentários, você vai ver mais ou menos como é que ficou a estrutura final dele, tá? Mas apenas para você ficar a par, né, disso. Vai ser a segunda vez que o Vini, meu xará aqui, vai ver. E o Celso, o Derô e o Cauê já estão carecas de ver, na realidade. Já até decoraram os slides, se bobear.
de tanto a gente já Careca, trabalhar. careca não, né? A gente até é cabeludo mesmo. Tá, mas antes de mais nada, vamos acolher aí o Gabriel, explicando para ele o que é o Gavia Angels, né? O Gavia Angels, Gabriel, é o primeiro clube no Brasil, foi criado em 2003, há 20 anos atrás, de investidores anjos, de investimento anjo. É o primeiro clube que nasceu aqui no Brasil. Tá? Eles se transformaram na referência para os vários outros clubes de investimento anjo que foram surgindo depois. Eles são, portanto, o mais antigo e um dos mais numerosos. São quase 1.000 investidores que são membros, né, do Gavia Angels. Eles surgiram junto com o nascimento da Web 1, da internet, da Web 1 para a Web 2. Eles nasceram na esteira do estouro da bolha, né, da bolha.com, na passagem do século, enfim. Eles nasceram nesse movimento, né? Evidentemente que eles pegaram a cultura do Vale do Silício, né? De tech startups, né? de startups ligadas à tecnologia, como base para a criação do clube, né? E desde então eles inovaram muito pouco. Eles pegaram um modelo, digamos assim, de um Y Combinator, não sei se você já ouviu falar do Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras e incubadoras, e, enfim, de investimento de startups do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e fizeram uma adaptação do Piniquim para cá, uma adaptação para o Brasil. E é um modelo que eles vêm operando desde sempre. Eles são tidos no universo, né, de investimento anjo do Brasil como, embora eles tenham inovado lá atrás, eles são tidos como, eles próprios, não só tidos, como eles se consideram conservadores, no sentido de não fazer um volume tão grande de investimentos como a Anjos do Brasil faz, por exemplo, de serem mais criteriosos, etc, 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 etc. Nesse sentido, este que vos fala, há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio, conheceu o Edson. O Edson é um empresário, é um microempresário, ele tem uma rede de lavanderias chamada Evolution, em São Paulo, né? Durante a primeira edição do Blockchain Rio, né? E que foi aqui no Rio, obviamente aqui no Rio de Janeiro, né? Ali na Praça Mauá. E desde que nós nos conhecemos, a gente ficou trocando figurinha. Ele querendo entender a minha figura, querendo entender o que eu estava envolvido, e eu querendo entender ele. Então a gente ficou trocando figurinha durante um bom tempo, mas tipo via Telegram, depois do WhatsApp, enfim. E até que a gente começou a se encontrar nos eventos, outros eventos, né? Primordialmente em São Paulo. E a gente começou a ter uma proximidade, ao mesmo tempo o Rerê vinha sendo co-criado, ganhando mais pessoas e mais projetos, e a curiosidade dele aumentando, né? Querendo entender o que o Rerê era, o que é um protocolo cultural, aquela coisa toda. E essa ficha começou a cair para ele de uma forma muito intensa a partir do Blockchain Festival em São Paulo esse ano, né? No meio do ano para cá. E ele começou a se interessar. Ele falou assim: pô, me bota aí, por favor. Ele chegou no Sincap geral, né, que a gente faz todas as segundas-feiras. Gente, o Gabriel não sabia que a gente faz toda segunda-feira, 8 horas, um acolhimento, uma dinâmica, um Sincap de acolher pessoas que estão chegando em novos projetos. Então, fica sabendo, Gabriel, você, apesar de estar envolvido, né, na dinâmica de cocriação da fitoinstância e já está, inclusive, chegando numa outra dinâmica, né, de mapeamento crítico, no caso do IRE, mas do Gavia Angels, você ainda não chegou ainda, né, num Sincap de acolhimento IRE. Então, fica convidado para essa próxima segunda, tá bom? Às 20 horas, sinta-se convidado para a gente poder te acolher oficialmente, vamos dizer assim. Tá? Então, o que aconteceu foi que ele chegou, e foi interessante porque ele chegou um pouquinho depois que o Benoit, que é um amigo meu e que estava com recursos, foi um dos primeiros investidores a disponibilizar recursos, né,
para o ecossistema do Rerê, em especial para o primeiro ciclo do Rerê, o ciclo originário, onde, a partir da onde a gente começou a desenvolver o trabalho do mapeamento crítico, né, do Rerê mapeamento crítico. Eu, Atos e o João. Né? Acho que isso aí você mais ou menos sabe. Enfim. E a gente vem fazendo uma proximidade. E aí surgiu a ideia da gente conversando de por que não fazer um mapeamento crítico a partir da perspectiva do Edson, né? Que ele é membro, né? Ele é um investidor, ele é empresário, ele é membro do Gavin Angels, né? Na perspectiva dele. E esse mapeamento crítico vem sendo feito. A gente gerou a primeira prova de conceito para entender como seria essa aproximação. Ele entendeu que essa primeira prova de conceito seria com o Ricardo, né, que é o faz tudo lá, é o coordenador executivo da organização Gavin Angels. Nós nos encontramos com ele na segunda edição do Blockchain Rio, aqui no Rio de Janeiro, novamente, evidente. E aí a gente estava começando agora a criar a segunda prova de conceito, a partir do que o Ricardo disse que seria a porta de entrada, né, a nossa chegada no ecossistema do Gavin Angels, que seria justamente fazer um webinar, apresentar um webinar. A princípio, o que eu tinha entendido, que o Pedro entendeu também, enfim, o que também ficou entendido que o Ricardo falou que seria um webinar para falar de Web3, mas também para apresentar o Rerê. Né? Ao mesmo tempo, a gente estava curioso de fazer, a gente estava entendendo que seria interessante a gente mapear, como nós mapeamos no Miro, né? Durante esses syncapes aqui, as terças, né? O que nós aprendemos com o Ricardo com relação à organização do Gavin Angels, né? E a gente mapeou isso, tudo mapeadinho, está lá no Miro, a gente entendeu quais são os dilemas, quais são os desafios, quais são as faltas, etc. A partir desse mapeamento, entendendo que a gente começou a co-criar o que potencialmente seria esse webinar, correto? Depois de muitas idas e vindas, depois de enfim, a gente levantar e mapear a perspectiva de inúmeras pessoas, né? Este que vos fala aqui fez uma síntese, encontrou um caminho, uma síntese do que poderia ser esse webinar. Eu fiz essa primeira síntese. A princípio, todo mundo que está chegando junto gostou dessa primeira síntese, a forma como apresentei. O próprio Celso gostou também. Eu consegui depois fechar uma apresentação, né, apresentando, falando criticamente da internet, da web, de todas as webs, da Web3 também, mas mais focada em apresentar o Rerê e que tipo de interface que o Rerê pode ter, né, com o Gavin Angels. Mas aí o Edson, olha o Celso aí, o Edson, no último momento, né, ele virou e falou assim: olha, eu conversei com o Ricardo novamente, né, e com o Deschamps, e está tudo certo, vai acontecer o webinar. Né? Olha que legal, eles remarcaram um webinar que ia acontecer sobre finanças e contabilidade para o ano que vem e colocaram o nosso webinar, né, para acontecer. E vai acontecer, gente, até o final de novembro, tá? Eu vou falar para vocês quais são as datas prováveis daqui a pouquinho. Então, aí colocou a gente. Quando eu fiz na semana passada, retrasado, agora não estou lembrado, acho que foi passada, né, gente? Quando eu fiz o retrasada que eu fiz para o Edson, nós fizemos a apresentação para o Edson virou e falou: olha, eu conversei com o Ricardo novamente e com o Deschamps, que é o presidente, né? Deschamps é o presidente e o Ricardo é o coordenador executivo. E eles estão esperando, e já dá tudo certo para fazer o webinar do Rerê, mas eles estão esperando uma coisa focada na Web3 mesmo. Web3, blockchain, essas coisas. Né? Então, com isso, uma apresentação inicial que eu tinha feito focada em passar a visão crítica do Rerê, né? Em encaixar o Rerê, eu tirei o Rerê, resumi o Rerê num slide só, né? Bem resumido mesmo, e criei 2 slides para falar da Web3, entendeu? Do macro e do Web3 no Brasil. E foi exatamente isso hoje mais cedo que eu apresentei para o Edson. Tá? Foi exatamente isso que eu apresentei para o Edson, que, aliás, todo mundo que está aqui já viu, menos você. Então, o que eu vou fazer é apresentar para você entender como é que está estruturado esse webinar, tá bom? E aí eu passo as novidades para todo mundo. Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa que não tenha falado aqui para o Gabriel? Gabriel, está com alguma dúvida que você queira tirar, alguma coisa? Fica à vontade. Não, tranquilo. Tô acompanhando tudo. Mas deu para entender?
Então, beleza. Então, aqui, ó, um momentinho só. Então, nós temos aqui o enfoque que eu peguei para esse webinar, tá, Gabriel, foi falar sobre o enfoque de protocolo. O RERE é um protocolo cultural, então como é que, né? E para perceber como é que nós estamos rodeados por protocolos, né? Todo tipo de protocolo científico, diplomático, político, de comunicação, computacional, burocrático, médico, criptográfico, de etiqueta, de tudo, né? E, evidentemente, protocolo de internet. E a partir da ótica do protocolo, né, falando do protocolo de internet, falando da primeira camada de aplicações da internet, que foi a Web 1, de 89 a 2004. Falando o que criou, né, que foi o conceito de internet startup, o que gerou, que foi a bolha.com na virada do século, né? Como é que era essa internet, caracterizando essa internet, né? Onde as pessoas não eram chamadas de usuários, eram chamadas de cibernautas, né? Que era open source, é descentralizada para distribuída, enfim, uma série de características. Que a oportunidade de investimento era o próprio entendimento do que seria o ciberespaço, né? E os principais atratores eram os buscadores e navegadores. E a gente está falando aí de uma experimentação com 40 milhões de pessoas, basicamente essas 40 milhões de pessoas, né, nos Estados Unidos. Aí a gente chega aqui para a Web 2, né, que ela começa lá para 2005 e vem até os dias atuais. A gente caracteriza essa internet, onde a gente já está sendo chamado de usuário, né, e seguidor, né, não mais cibernauta. A gente tem já as duas grandes invenções dessa internet foi a web semântica através de algoritmos, né? Que era diferente da Web 1, que era uma web de protocolo, onde você tinha que navegar ponto a ponto, né? E você não tinha um destino definido, né? A não ser pelas palavras que você indexava na busca. E aqui a gente está falando de navegadores tudo algoritmizado, né? Essa foi uma das grandes invenções, vamos dizer assim, a partir do conceito de web semântica, mas também teve a maior de todas, que foi a computação em nuvem, né? Que é onde você corporativizou essa internet, né? Nas big techs, né? Ou seja, Amazon, Meta, Apple e daí vai por diante. E ela deixa de ser open source e vira closed source, né? Com APIs públicas. Você tem páginas dinâmicas, ela é centralizada nas big techs, tá? Você vê como é que a internet deixou de ser aquele ciberespaço, né? Que parecia ser infinito, para virar essa coisa finita e centralizada nas big techs. As big techs fizeram um grande acordo com as empresas, com as operadoras de telefonia e com os fabricantes de celulares, e virou. E o principal veículo, né? A grande oportunidade de investimento continua sendo computação em nuvem, mas não no sentido, quer dizer, você pode até ter uma proposta de computação em nuvem, mas ela não vai ser tão lucrativa quanto a computação em nuvem que a Amazon pratica através da AWS, certo? E nem que o Google, né? Mas o principal veículo dessa computação em nuvem são os aplicativos através de gadgets, primeiramente, né? O iPhone, né? Os gadgets, os smartphones, e você tem aí, né? Ela gerou o quê? Ela gerou a macroeconomia da atenção, né? E gerou o conceito de influência, que é uma forma de broadcasting que você tinha na época da televisão e rádio, né? Onde esses influencers, ou cada pessoa que tem uma conta, vira um broadcast dele mesmo, com seguidores, né? E gerou uma geração algoritmizada e um técnico feudalismo, ou seja, todo mundo paga tributo para as big techs para poder hospedar os aplicativos, né? De 30% a 40%. Então, o capitalismo é um capitalismo só de boca, basicamente, né? Porque todo mundo tem que pagar tributo para o seu feudal digital, que são as big techs, né? E, por falar em big techs, elas têm a previsão de faturar esse ano só em e-commerce, tá, gente? 6,3 trilhões de dólares, tá? Até o final do ano. Isso aqui é dado do Consensus, eu peguei fresquinho, e são até o presente momento 5 bilhões de pessoas ligadas a isso aqui.
Aí você tem a Web3, né, nascida em 2009 com Bitcoin, até os dias atuais, um experimento que envolve aí de 50 a 60 milhões de pessoas, né? Você tem uma camada de aplicativos descentralizados ainda sobre a Web3. A Web3 ainda tem uma dependência enorme da Web2. Gerou, né, potencialmente uma nova forma de se relacionar com a internet que tem sido pouco explorada e que o Rê está buscando explorar ao máximo, né? Mas que eu não vou entrar nisso aqui agora. Aí você já tem aí navegadores como Brave, Opera, criptografados, né? Você tem contratos inteligentes, né? Você tem diferentes tipos de DLTs, né? Não só blockchain, tem holochain, hashgraph, enfim. Você tem o conceito de criptonauta, né? Voltando, open source, código aberto, a privacidade a todo custo e o protocolo tecnológico no meio, né? Fazendo a coordenação de tudo, né? Ela é centralizada porque ela nasce na Web 2 para descentralizada, né? E você nasce o conceito de bens públicos a partir do conceito de você ser dono, né? De comunidades que são donos desses bens públicos, né? Que é uma coisa nova, né? Então, é basicamente aplicativos descentralizados rodando com ou sem governança de DAOs, né? Então, você tem a oportunidade de investimento, a própria Web3 em si, em especial o mercado cripto, e os atratores são inúmeros, né? O Bitcoin, a stablecoin, a DeFi, ReFi, NFTs, game, e vai aí por diante. Os veículos são os próprios DEPs, né? Através das DAOs, e as DEXs, né? E as SEXs, basicamente. E é o que estamos falando. Então, esse tipo de caracterização eu acho que ela é interessante porque ela sintetiza bem, né, o que é cada internet, o que é cada web dessa, né? E aqui são as novidades, né, que você não viu, o pessoal que já viu. De caracterizar o que é Web3 hoje para 2024. O que eu fiz aqui? Eu botei no macro aqui em cima, tá? E o Celso, eu falei o Edson achou interessante manter essa última ata do Fed, fazer um comentário sobre ela, tá? Para falar da política de juros americana, né? Ele achou interessante, então por isso que se manteve aqui, tá bom? De boa. Então aqui eu fiz um macro, tá? Então aqui você tem um macro explicando o que está acontecendo no macro, que é essa última ata do Fed, que na realidade a última ata mesmo não saiu ainda, a última ata, que vai sair agora em dezembro, né? Mas já tem especulações sobre se manter os juros ou com viés de baixa ou viés de alta, enfim. Ele achou interessantíssimo também essa história de falar, dar um panorama de marcos regulatórios aí pelo planeta e dessa cultura de adoção cripto. Ele achou isso aqui muito curioso, que ele não tinha parado para pensar, né? Qual é a nova reserva de valor que a gente tem para essa década e para a próxima, rivalizando aí, né, Bitcoin com stablecoins e CBDCs. Isso aqui também é uma coisa que ele achou interessantíssimo, que ele, dos investidores que ele conhece, poucos já ouviram falar, né, dessa diferença do Ethereum como monolito, né, para o Cosmos como multi-chain, né, e do trilema que existe, né, na tecnologia de blockchain com relação a isso, das camadas zeros e outras DLTs, do Internet Computer, que ele não tinha ouvido falar, do Holochain, que ele não tinha ouvido falar, enfim, e do verão, né, do ETF de Bitcoin, que não vai ser só do BlackRock, vai ser também da Fidelity está na coisa, e da novidade, né, do DeFi 3.0 com Radiant, Pendle e a versão 4 da Uniswap, que só vai acontecer quando acontecer a renovação, né, do protocolo Cancun Deneb do Ethereum, né, ano que vem. E aí ele achou isso muito interessante, ele me pediu detalhes, eu dei uns detalhezinhos para ele. A questão do emergente também ele achou bacana. Tá? Tudo isso aqui, gente, ele sentiu como muito fresco e novidade, que ele tinha ouvido falar por alto. Então, e vindo com força total essa questão do Real World Asset, né, do DeFi com Centrifuge, com Ondo. Aí eu expliquei como é que cada um opera aqui, o Relio, que são americanas, tá? A questão das mídias descentralizadas, né? A questão que também é emergente, com relação à identidade, mídia social e credenciais, das ciências descentralizadas, com VitaDAO, pesquisando longevidade, ValiDAO, câncer, e a Molecule, que é um fundo, né, de investimento privado, onde qualquer pessoa pode participar desse fundo, né, comprando pedacinhos, né,
tokenizados do projeto, né? Então você pode se envolver, qualquer pessoa do mundo pode se envolver, isso é uma novidade, isso não existe em ciência da gente. Então isso aqui é uma novidade grande, também não sabia. Também da questão do ReFi, do Quadratic Fund, né, do Gitcoin, Greenpill, ReFi DAO, que ele já tinha ouvido falar, eu expliquei um pouquinho melhor para ele. E o que está aí muito além, né, do mercado de cripto. E aqui também ele gostou bastante, tá? Ou seja, o que está vindo aí de novo em termos de DLTs e protocolos, o que está vindo em termos de educação crítica no Web3, né? E a relação da inteligência artificial com o Web3, correto? Não vou ler aqui, mas ele achou isso tudo aqui muito bacana. Na sequência, eu apresentei, tá, o Brasil, né? Aqui do Brasil. Ele também achou sensacional isso aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem, muita informação aqui ele não tinha. Ele nem fazia ideia. Então, um ambiente regulatório positivo, né? Nós já temos um marco aí de criptoativos do ano passado, regulado do ano passado para cá, sendo regulado esse ano. A CVM, isso aqui é uma informação que o Celso tinha dado, que eu coloquei aqui, que ele também gostou. CVM autoriza a emissão tokenizada de CRI e CRA. Muito interessante, que é certificados recebíveis, né? Para o mercado imobiliário, certificados recebíveis para o agronegócio. Isso é uma novidade que ele também não fazia ideia. Isso aqui é uma coisa que eu acabei pesquisando, que eu não levantei, que é muito interessante, né? Que é a abertura de aceleradoras Web3 aqui no Brasil, que está começando a existir. A Elo, cartão Elo, gente, tem uma baita de um fundo e de aceleradoras para projetos Web3, claro, ligados ao ecossistema Elo, né? E esse dado fresquinho aqui da Consensus, tá? Que o Brasil é o segundo país com mais investidores de DeFi no planeta, né? Só perdendo para os Estados Unidos. Aqui, falando também uma coisa que chamou atenção para ele, que o BNDES, né, junto com o Tribunal de Contas da União, vem trabalhando desde o ano passado, né, numa rede blockchain Brasil, lançada em 2022, que já está contando, inclusive, com a adesão do Estado do Maranhão, esse mês passado. Falei do Drex, né, desse piloto que já conta com o apoio do sistema financeiro brasileiro. Falei da Hathor, né, que é um blockchain brasileiro aqui, que tem um stablecoin chamado BRZ, que ultrapassou também um dado que ele não sabia, que ultrapassou 612 milhões de reais em volume mensal negociado, tá? Isso também é uma informação que ele achou muito bacana, né? Aqui, em termos de emergente, eu falei de quanto a Web3 aqui no Brasil, né, está sendo cada vez mais inclusiva em termos de educação, né? Chegando a favelas, comunidades ribeirinhas e povos indígenas, né? Isso aqui é uma novidade, a Web3 Valley lançou esse ano o Angel 3.0, olha aí, gente, né? Foi lançado esse ano o programa Angel 3.0, só com foco muito no mercado de cripto, vai ser muito diferente do que a gente vai fazer com a Gávea, certamente. A inovação, e a inovação Web3 no Brasil mais significativa está vindo justamente do nascente ecossistema de financiamento gerativo, né? Das experiências reais, né? IRL é in real life, né? As experiências reais, né? E, evidentemente que o RE, nesse sentido, ele está ligado a muito dessas experiências, né? Como vocês sabem. Isso aqui, o Edson ficou fascinado, tá? Essa questão da Light, que é uma distribuidora de energia do Rio, está lançando que ela é distribuidora, é uma geradora, está lançando uma geradora usando placa solar, eólica, etc., chamada BrilhaCon 01, né, onde você pode fazer parte, você pode fazer stake, você pode fazer parte desse projeto, né? Isso aqui, ele ficou fascinado por isso aqui, isso é uma novidade muito bacana, está acontecendo, tá, gente? Falar um pouco eu botei isso aqui porque o Edson esteve lá, né, na primeira edição do NFT Brasil, eu convidei ele esteve lá junto comigo, então falar um pouco da cena nacional, que está super aquecida, e evidentemente não podia deixar de falar do Rerê, né? O Rerê ficou criando primitivos culturais da Web3 inéditos, né? Aí, na sequência, a gente falando aqui quais são, hoje, né, o ecossistema aqui no Brasil. Você tem a Debu, a Giradal, a Transfero, a Lux Studio e a Web3 Valley, em termos de serviços Web3. Você tem a Blockchain na Escola, Código Brazuca, Play for Change, Educar Mais, em termos de Web3 Educação. Você tem, em termos de Web3 ReFi e IRL, você tem a Borderless Money, Fitoestância, Agroforestal e a Conave, né? Saindo na frente aí, que estão
né? Em termos de Web3 NFT, você tem a Berry Switches e o CryptoRasters, né, que são dos trabalhos mais conhecidos aqui no Brasil, nesse sentido, né? Então, foi isso, basicamente, tá, galera? Então, ele realmente gostou muito. Também apresentei isso aqui, que eu estou finalizando ainda, né? Onde eu vou apresentar de forma muito rápida, né? O que é o Rerê, só muito ampassando para eles terem uma noção do volume de projetos envolvidos, etc., que a gente está gerando. E ele achou melhor não... quer dizer, que ele achou melhor deixar isso aqui, essa questão aqui, mais para frente, tá, gente? De como o Rerê poderia se relacionar com o Gavin Andrews, né? De focar mais em cima, finalizando aqui. E aí eu vou finalizar dizendo o seguinte: ele acha que, conforme for havendo tempo, eu conseguindo ficar na marca dos 20 minutos, 20 e poucos minutos, né, que eu vou ficar, que eu já estou ficando craque em apresentar isso aqui, de ter a apresentação de um ou dois projetos no máximo. Ou eu apresentando, né, de forma resumida, no infográfico, pegando dados, por exemplo, da fitoinstância, da Borders, ou colocando o Pedro Ivo para falar e colocando o Celso para falar, entendeu? Ele entende que se colocar outras pessoas para falar, pode demorar mais tempo, né? Ele entende que eu estando quente, que eu digo, estou aquecido, eu tendo esses dados e fazendo um infográfico desses dados, né, que eu vou precisar, eu já finalizo a apresentação e a gente já parte para perguntas e respostas, entendeu? Então, é assim que vai ficar a apresentação, galera. Então, isso aqui não vai rolar, tá? Isso aqui também não vai rolar. Isso tudo aqui que foi criado, isso aqui que eu estava fazendo também para comparar as diferentes webs 3, né, e com Bitcoin, em suma, nada disso aqui vai rolar. Então, essa que foi a versão final, tá? Então, termina com uma apresentação sintética, tá, de um projeto ou dois aqui, ou feita pela minha pessoa, ou feita por uma pessoa. Tá? Na opinião dele, ele acha melhor eu apresentar, porque eu já vou vir quente, né, esfumaçando, e de repente, se eu passo para alguém até a pessoa engrenar, demora um tempo, correto? Então, é isso, gente. É isso que está acordado aqui, é isso que já motivou o Edson a mobilizar o Ricardo e verificar qual vai ser, dos últimos dias de novembro, o dia que a gente vai marcar, provavelmente no horário de 4 às 5 ou de 5 às 6, que eles vão ver os horários direitinho, o famoso a nossa primeira experiência de webinar lá com eles. Tá bom? Então, apresentei aí. Gabriel, fica à vontade para reagir, tirar dúvidas. É isso. Tranquilo, deu para entender a proposta. Tá? Show de bola. O que você achou da apresentação? Se quiser dar um feedback também, fica à vontade. Muito boa, bem sucinta. Eu achei. Eu não sei, eu gosto muito da teoria de informação de mercados e como é que isso pode ser usado para criar novos negócios, né? Eu, eu não sei o que que você vai falar, né? Eu só vi os slides e o que você comentou sobre eles. Acho que a apresentação vai ser outra coisa. Mas é bem bonito conseguir ver como é que o potencial de negócios mudou da Web 1 para 2 e da 2 para 3. Pessoalmente, eu acho muito bonito isso. E no caso de uma apresentação dessas, é algo que eu acho bem legal, mas acho que você vai falar também. Tá mais ou menos no slide lá, a evolução. Então, fica mais por aí Bacana. mesmo. Obrigado, então, Gabriel. Então, agora você está pago. Agora você está sabendo do que você traça essa interface, né, com o Gavin Angels, né, e do que a gente tem aí pela frente, de como a gente quer finalizar o ano e o que a gente vai ter aí pela frente com eles, né? Vini, você quer fazer algum comentário, querido? Mais alguma coisa? Porque você já tinha visto, né? Apresentei, Não, só acrescentei. tenho nada não, só elogiar o storytelling, assim. Eu gosto de ver essa apresentação que desde você sai da Web 1 ali e vai criando isso. Na semana passada você fez uma apresentação um pouco mais explicativa, né? Então eu achei muito legal essa storytelling de, tipo, vai mostrando a evolução e, tipo, tá, estamos aqui e mostra, tipo, como tá no Brasil, sabe? Tipo, para quem não tá muito a par do assunto de Web3, assim, consegue
consegue ir acompanhando, sabe? Tipo, ver de onde saiu e onde chegamos. Show de bola. Bem, então é isso. Era você. Fala, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Não. Eu tava fechando aqui o microfone. Tá. Então, gente, é isso, tá? Ele tá vendo já com o Ricardo quais são os dias, né? Dos últimos dias do mês, provavelmente vai ser de 4 às 5 ou de 5 às 6. Então, eu deixei ele totalmente à vontade para escolher um dia que a gente se organiza para estar presente nesse dia, tá bom? Vai acontecer em novembro, então, está confirmado. Quer dizer, confirmado não está, porque tem que confirmar com o Ricardo, evidentemente. Mas, como eles respeitam muito quem fica à frente né, dos assuntos lá, e o Edson está à frente, né, de tudo relacionado a blockchain e Web3, o Edson tem um peso de 50% aí no mínimo, entendeu? Ou até mais, se bobear. Né? Então é só uma questão de acertar o dia direitinho, já marcar isso, e eles vão fazer a divulgação lá por diante. Fala, Dero, querida. Vai ter, vai, nossa Senhora, ultimamente estou atrapalhada para conversar, né? Mas enfim, vamos ter plateia? Podemos ser plateia? Sim, vocês vão poder estar presentes. Quem quiser chegar, está presente, está aberto. Eu vou ver até se eu consigo, conforme for o dia, ver se o Casta chega também, né? O Casta está começando a se aproximar, e também ele começar a sentir parte da cocriação do Rerê. Ele estando na plateia, né? Plateia que eu digo, das pessoas que estão juntos, na hora que a gente partir para perguntas e respostas, alguma coisa mais cabeluda em termos de mercado de cripto, o Casta mata no peito, né, cara? Não que eu não saiba, não que eu não conheça, não que o Celso não saiba, mas certamente o Casta, que é um analista de cripto, né? Certamente a presença dele só vai enriquecer, né, a dinâmica do Rerê, né, nesse sentido. Então é isso, gente. Agora eu queria mostrar para vocês, né, um pouco da seleção que ele fez questão de fazer da minha trajetória para apresentar lá para o pessoal. Tá? É só uma curiosidade mesmo, né, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Espera um momentinho só. Enquanto isso, fica à vontade aí se vocês quiserem fazer algum comentário mais, o Celso, o Cauê. Porque assim, a gente já comentou, a gente já conversou tanto sobre, né? Então, isso, e a validação do Edson, a hora que está faltando, né? A validação dele para ele sentir firmeza, para marcar o que está faltando, é o que aconteceu hoje mais cedo, então. Mas fique à vontade aí para vocês comentarem, fique à vontade. Estão tímidos. Estão tímidos, Então, gente, vou aqui mostrar para vocês um pouquinho, né? Eu não vou mostrar a bio total, porque ela é grande. Eu vou mostrar uma síntese, né? Do que o Edson achou interessante selecionar. Então, primeiro falar, né, do meu envolvimento aí com o movimento cypherpunk, né? Dos anos 80 para 90, ele acha isso relevante falar. Na sequência do meu envolvimento com a cena de Bulletin Board Systems aqui no Brasil, né, o BBS, até a criação do primeiro provedor de acesso em 89, que foi a Alternex. Antes mesmo do www, a gente já tinha criado aqui no Brasil, né, um provedor de acesso à internet. Do meu envolvimento com o Sebrae para criar o Empretec, né, nos anos 90, que o Empretec é um programa que veio da ONU, né, e que os países que foi apropriado pelos países a partir do acordo que foi feito com o FMI. Olha que maluquice, né? Feito um acordo com o FMI para renegociar a dívida, a ONU para dar suporte aos países, para incentivar a microeconomia ou a economia local. Ela criou o conceito de Empretec, e isso foi apropriado pelos países em desenvolvimento, de Brasil, um país em desenvolvimento, e caiu na mão do Sebrae para co-criar o Empretec aqui, né, do qual eu fiz parte, né, nos anos 90, né, que
onde fala do Empretec aqui, também das feiras do empreendedor, enfim. Isso aí fez parte da minha trajetória e acho isso interessante também. Aqui é que eu fiz parte de trazer, né, a planta cultural da LG como consultor, né, nos anos 90, que foi inaugurado em 96 aqui no Brasil, né? 96, só. 96 aqui no Brasil, e também achou interessante fazer um comentário sobre isso. Aqui, já na passagem do século, né, eu me envolvi com o lançamento do Pasquim 21, né, que tinha um Pasquim famoso, junto com o Ziraldo, o Zélio. E aí eu quero ver quem consegue me achar aí nessa coisa, porque eu tô aí, ó. Vamos ver quem consegue me achar aí, onde é que eu tô, né? Eu vou deixar um pouquinho aí para ver se vocês conseguem me achar. Onde é que estou aí representado, né? Quem fez aí foi o Paulo Caruso, tá? Quem fez esse desenho aí. Bem, caso vocês não tenham conseguido achar, eu tô aqui, tá, gente? Tô aqui, ó, nesse ladinho aqui. Esse cara aqui sou eu. Sabia que não foi diferente. Sou eu. Tá seu cabelo, pô. E aí, o que acontece? Junto com isso, eu gerei, né? Junto com os estudos que eu venho fazendo e experiências, né, de paradigma P2P, e as minhas viagens, ao mesmo tempo, eu, já nos anos 10, né, nos anos 10 de 2000, eu criei a VR Self Media, né, que vocês veem aí, que foi justamente uma dinâmica para repensar o conceito de startup para tecnologia, envolvendo tecnologia, mídia, telecom e conteúdo, né? Eu criei isso em 2006 e existiu até 2010. Ou seja, aqui um cartaz, né, comemorando o ano 6, né, do VR Self Media, né? E eu percorri essa história aí pelo Brasil inteiro, tá, gente? Gerando o nascimento de diversos tipos diferentes de startups, né? Então, isso o Edson achou muito importante para eles entenderem, através da minha pessoa, da proximidade, né, com o conceito de startup, essas coisas assim. Porra, desculpa aqui que tá difícil de manter aqui. Então, aqui, meu envolvimento com a criação do Bitcoin. Para quem não sabe, essa é a primeira logomarca do Bitcoin, tá? Que foi co-criada pela galera envolvida na cocriação do Bitcoin. Não é a que vocês conhecem, essa veio depois, através da galera do Bitcoin. Aí eu fiz questão de botar isso aí, né, como a primeira representação do Bitcoin, que pouca gente conhece, né? Então, também é mais uma coisa que o Edson achou interessante, né? Aí já eu me envolvendo com as universidades, levando um conceito de gestão criativa, né, já horizontalizando, mais orgânica, P2P para as universidades. Eu fiz com a Uniswan aqui no Rio, fiz com a universidade, e fiz com várias universidades para projetos de comunicação, né, junto com a Ediouro, né, etc. Esse já é um projeto que nasceu, uma iniciativa que, na realidade, chamada Microeconomia Cocriativa Coletiva Local, que nasceu no Complexo do Alemão, né, levando tecnologias peer-to-peer, né, ligadas à inteligência coletiva, né, junto aos 500 mil habitantes ali do Complexo do Alemão. Eu fiz isso durante anos lá. É o Meca Rede. A gente animou em rede isso, Meca Rede. Ele também achou interessante. E aí você tem... Isso aqui tinha nascido junto com o Meca Rede, que eu trazia o conceito, né, de aprendizagem em rede, para vocês verem como é que isso não é uma coisa de agora. Já misturando, né, os paradigmas da aprendizagem viva, né, da livre aprendizagem, né? Isso aí aconteceu. Foi os programas que eu vinha fazendo desde 2010, 2011. Essa é a quinta janela, né? No total, eu fiz esse programa com umas, sei lá, quase 100 pessoas, né? Aqui do Rio e fora do Rio. E eu brincava com a questão da pílula, né? Tomar a pílula verde, não o green pill, né? Mas o red pill. Você vai tomar o red pill ou você vai tomar a pílula lá da Matrix, né? E esse desprograma, ele trabalhava com o conceito, né, de aprendizagem e aprendizagem em rede, né? E com self-mentoring, né? Sem esse conceito já
conservador de mentoring, né? Que ainda é feito até hoje, né? No Vale do Silício, etc. Isso lá em 2003. Tá? E eu já chamava a galera de interagentes aqui, vocês estão vendo, né? Senhores interagentes, enviem seus pitches, pois o fechamento da quinta janela foi promovado a pedidos para o dia 22 de janeiro. Enfim, isso aí já fazendo. Nasce em 2014 a Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais pela USP, que a da Iruíla foi onde eu conheci a Iruíla. Dezenas de trilhas livre aprendentes, várias iniciativas abertas, inclusive o People Spring, que nós estamos usando aqui, nasceu no ambiente da estação, né? E centenas, se não milhares de pessoas envolvidas com a estação desde 2014. A estação ela só existe se houver interação, né? Ela não é uma organização, é uma dinâmica interativista, né? E é isso aí, eu passei para ele o que ele pediu. Isso aqui, né? Evidentemente que eu também falei dos... Não está aqui, mas eu também falei da utopia, da Taudal, né? Da utopia, da Taudal, do WTF 3 Talks, do WTF 3 Pega Visão Camps e, claro, do Rerê, né? Eu também falei isso, ele também julgou necessário. Então, gente, é isso aí, só para compartilhar com vocês, para vocês terem uma noção aí do que o Edson pincelou comigo, que ele acha que é interessante para mostrar aí da trajetória de quem vai apresentar, né, o webinar. É isso aí. Então, gente, é tudo isso. É coisa pra caramba. Então, galera, é isso. Hoje a ideia era essa mesmo, tá? Só compartilhar com vocês as boas notícias, que as coisas estão encaminhadas, tá? Aproveitar, acolher aí o Gabriel, né, que chegou hoje, o Vini. Enfim, é isso. Acho que não tem muito mais o que a gente conversar. Agora é uma questão de marcar o dia bonitinho, eu dar mais uma polida, né, na apresentação, na medida em que eu já me acostumei com ela, né? Então acho que eu vou melhor apresentar da forma como ela está mesmo, né? Só dar uma polida nela para ela ficar bonita, né? Bacaninha. E é isso. Então fique à vontade aí para a gente fazer uma rodada de apreciação check-out para a gente poder finalizar aqui o nosso remapeamento crítico do HV Angels de hoje sem a presença do Edson. Então quem quiser começar, fica à vontade e vamos nessa. Você participou da criação daquela logo do Bitcoin, Vinícius? Participei. Pô, massa demais. Não só da logo, do próprio protocolo também. Cacete. Pô, que isso. Pensei que eu nunca fosse conhecer alguém que tava lá. Legal demais. Por causa do meu envolvimento com o movimento cypherpunk desde os anos 80 e 90, entendeu? Eu sou um dos poucos brasileiros, senão eu não conheço mais nenhum que tenha se envolvido com o movimento. Porque uma série de peculiaridades, entendeu, Gabriel, fez com que eu me envolvesse com o movimento, que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, né? Eu não conheço ninguém que tenha se envolvido com o movimento. Pode ser que tenha outro brasileiro, mas eu não conheço, né? Então isso fez com que eu mantivesse o contato ao longo. Até hoje eu mantenho contato, né, com a galera. Eu fico sabendo das novidades da Lightning, enfim. Até hoje eu mantenho contato. Você não deixa de perder o contato, né, com o pessoal. E participei do nascimento do Solarpunk, do Lunarpunk, conheço todos esses ecossistemas. O Rerê é meio que um amálgama, né, disso tudo que eu vivenciei aí, mas que, obviamente, falar disso para o investidor no Gávea é a mesma coisa que não falar nada, né? O próprio envolvimento com Linux também, software livre, enfim. Tudo isso aí faz parte da minha história. Oh, bom demais. Então é isso. Então, fica à vontade aí para passar para quem você quiser, para fazer apreciação e o seu check-out, né? Gabriel, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, ou quiser fazer seu check-out, fica à vontade também. Beleza, eu vou fazer o check-out aqui. Sempre bom, mais um dia de mapeamento. Vamos avançando, se Deus quiser, cada vez mais próximos de colocar o trem para andar.
aí na frente é bem bonito ver as coisas chegando no momento final. E é um momento em que você vê que é igual você comentou, assim, quando tudo é mato, você já estava lá. E aí agora que nós temos a chance de talvez fazer as pessoas irem um pouquinho mais no mato por meio disso. Você também está presente, assim, é uma coisa bonita de ver, é poético. Acho bem legal. Engraçado como é que o desenrolar das coisas acontece. Eu vou passar aqui para a Deoila, que parece que ela tinha clicado no microfone. Ah, grata, grata, Gabriel. Eu só ia fazer um breve comentário, mas assim, que o Cauê colocou aqui Linux, né? E aí o Vinícius completou, aliás, confirmou da vivência dele com Linux, que é bem bacana. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, é bacana a gente conhecer assim a trajetória dos amiguinhos, porque aí a gente faz um merchan, né, pra galera. Fiquei pensando nisso, porque a gente quer falar, meu, a gente não tem gente que ainda quer ver, né? Só estar convivendo, mesmo que seja online com o Vinícius, você saca que é muito mais profundo o que ele tá falando, não é uma teoria, é vivência mesmo. E as pessoas aqui trazem isso, né? Trazem teoria também, trazem vivência, mas a vivência, cara, eu acho que a vivência é a vida mesmo, entra na veia, faz um negócio diferente de quando você tem uma ideia do que é aquilo, enfim. Muito, muito feliz, Vinícius, por você ter pelo menos dado uma pincelada e você mostrou o resumo do resumo, que deve ter muito mais coisa aí, que eu só imagino. E do tanto de 7 anos que a gente convive online, sei bastante, mas tem bastante coisa ainda para desvendar de Vinícius. E, Vinícius, grata, muito grata por todo esse esforço que você fez, toda essa dedicação. Eu sei que também boa parte é de coração e faz todo sentido agora as coisas se concretizarem, como disse o Gabriel, né? Ver que a coisa vai acontecer, isso putz, é sensacional. E grata por puxar tudo isso, por co-criar tudo isso, por se dedicar e fazer essas conexões, né? Essa dedicação dessas conversas com escuta empática, e também se expor como você se expõe, transparente, né? Não fica muito de mimimi e tal, e sem máscaras, isso faz com que, sem Covid, sem máscaras, isso faz com que as pessoas sintam conexão, porque a verdade conecta. E aí essa conexão que você criou por esses anos e também por esse tempo, esse período que você conectou o Edson para que isso acontecesse, né? Se não fosse todo esse tempo de dedicação, como que ia acontecer? Como que ia acontecer esse novo formato do Rerê, né? Com o círculo originário, com o mapeamento crítico, se não fosse você. É claro, as pessoas co-criam, as pessoas trazem um movimento, todo mundo está se engajando, mas você é o DNA, né? Então, eu agradeço por você persistir, resistir, ter resiliência e permanecer com a gente. Isso é muito gratificante, assim. É, é de alma mesmo, muito, muito grata mesmo. E eu encerro assim, muito na plenitude, de feliz de encontrar e me deparar com pessoas como você. É isso. Passo pro Celso. Opa, brigadeiro, Ian. Ô, Vinícius, olha, aquilo que o Edson falou, ó, eu acho que você vai muito além disso, cara. O negócio que ele falou de mostrar autoridade, você é tipo assim, uma sumidade, tá ligado? Então, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de conviver contigo, com tudo que você mostrou aí da sua trajetória durante todas essas décadas, né? E estar aqui presente com você agora aqui, para mim é motivo de orgulho, muito mais do que qualquer tipo de autoridade. Então, assim, tenho grande certeza de que você tem toda a capacidade de síntese que você demonstrou aí, passando de não sei quantos slides para os 3 slides muito legais.
Slides não, infográficos, né? Então, assim, tenho plena capacidade e confiança de que você vai lá representar e falar da fitoestância com tudo que você já conhece, já totalmente. Então, assim, gratidão aí por tudo e, assim, falando aí, pegando um pouco aí do Gabriel aí, esse é um momento muito legal, né? Um momento, assim, que a gente sempre se orgulha de ter a porta aberta para passar por ele. Então, assim, acredito que a gente fez por merecer, né? Você fez por merecer. Então, assim, velho, gratidãozão aí. Acho que vamos junto. Tamo junto nessa aí, tá ligado? Então, aí passo pro Cauê aí. Fala, Cauê. Não, mas antes de ouvir o Cauê, Ah, peraí, rapidinho. sim. Me passa a apresentação, Celso, que vocês montaram para eu poder memorizá-la visualmente, né? Eu vou pegar alguns elementos e vou montar uma apresentação da fitostância e da Borderless. Eu já pedi para o Pedro Ivo o que vocês montaram. Passa para mim, por favor, depois, tá bom, querido? Beleza. De Agradeço. boa. De boa. Tá. Valeu. O Celso, é o Oi. Gama que ele tá pedindo? O Gama? Então, vamos conversar amanhã isso aí Tá. no mapeamento, né? A gente vê isso aí amanhã. Pode ser? Claro, vamos sim. Vamos sim. Beleza. Massa. Vamos sim. Acho que o Cauê tá dirigindo, hein, galera? Eu acho que ele não vai conseguir se Opa, tá manifestar com Não, o tô agora. aqui. Vini. Ah, não, tá aí. Grande Voltei aqui. Cauê. Fala, rapaz. Tô só ouvindo hoje aqui, pessoal. Vini, eu gostei muito. Eu já tinha visto, né? Achei bem completo, como eu falei. Senti falta. Eu gosto de ser do contra um pouco, né, Vini? E acho que agrega, às vezes, ponderar de outra... Eu tô me esforçando, tá? De verdade, pra ponderar de outra perspectiva. Não foi algo que eu... Vamos dizer, eu fiquei tentando pensar e tal, tal, tal. Eu acho que talvez o aspecto que eu senti mais falta foi uma linguagem mais comercial mesmo, mas não é a intenção, né? Não sei, parece ser a gente atingir eles por essa... pela, eles vão ser tocados pela quantidade de coisas que estão acontecendo e que eles não conhecem, né? E que ali eles vão ter uma pincelada de todos esses assuntos. Então, eu acho que para isso está muito completo. Eu só encontrei mesmo essa questão de comercial, mas isso já está muito na ponta da língua, né, cara? Talvez para apresentar os projetos possa ser interessante um infográfico mesmo. Talvez algum pedaço do mapeamento, né? A gente mostrar o mapeamento e alguma parte específica, não sei. Mas eu acho que a gente montar um infográfico pode ser uma forma bem interessante. Uma imagem só mesmo. Acho que é isso. Estou bem contemplado. Quero saber logo. A gente está ansiando por esse momento, né, da apresentação. Então, quero saber logo a data, da gente já conseguir se programar. Tem algumas viagens marcadas, espero que eu possa estar presente. Mas se não puder também, confio plenamente na sua capacidade aí de transmitir a mensagem que a gente construiu coletivamente. Senti falta do trabalho coletivo, colaborativo. Eu não vou resgatar um pouco da Helena, porque a Helena ela insistiu bastante nesse processo, ela falou bastante sobre isso. Talvez dentro de um contexto, depois que a gente, de um contexto de pós-webinar, depois que a gente apresentar, a gente fazer um levantamento do que poderia ser melhor, como foi, aquela tipo de análise mesmo para a gente ter um feedback, né? E é só isso. Quis trazer só opiniões diferentes porque eu fiquei pensando bastante nisso. Assim. Já tinha visto, né? Valeu, pessoal. Uma boa noite para vocês. Passo para o Vini Black. Opa, um pouco assim do que o pessoal falou, assim, parabéns ainda, assim, pela apresentação. Eu já tinha escutado um pouco da sua história, não sabia algumas coisas que você me falou, e eu acho que eu tô na mesma vibe, assim, o pessoal é ansioso, né, para ver o resultado disso, mas eu acho que vai dar super certo, assim, tipo... E eu vejo que o que eu tinha comentado mais cedo, né? Eu vejo que você tá falando não é uma coisa só de estudo, no meu caso, né? Sou bem novo, assim, tipo, foi uma coisa que você foi vivendo, né? Então, você tem muita propriedade para falar, porque para você não é só uma coisa que você viu na faculdade, no livro de história, é a sua vida, sabe? Então, fico muito feliz disso e é isso.
Saio de hoje aqui, tipo, muito feliz que tá acontecendo, sabe? O Rerê tipo, um dos networks, né? Coisas da sua vida, mas, tipo, isso já você tem construído essa visão, isso durante anos, né? Décadas. Então é isso. Obrigado, Vini, querido. Então, gente, lembrando que amanhã, quarta, nós temos. Eu queria saber se tinha alguma coisa para de manhã. Eu acho que não tem para de manhã amanhã. Eu vou ver se eu consigo confirmar com o Pedro Ivo amanhã de manhã a retomada da Borderless, tá? Assim, tipo 10h30, uma coisa assim, 10h30, porque tem o espaço voo às 14, né? Então amanhã estou abrindo a sessão para a gente poder, antes do Pedro Ivo e a Ju, né, se mudarem da onde eles se encontram lá no sul, né, deles voltarem para Carrancas, em Minas, eu vou confirmar agora à noite com o Pedro Ivo se para ele amanhã de manhã tá bacana para a gente retomar o remapeamento crítico da Borderless Money, tá bom? Então fiquem ligados aí que eu vou estar compartilhando isso ali no Telegram do Rerê, tá? Mas está confirmado, né, o mapeamento crítico, a continuidade do mapeamento crítico, né, do espaço voo às 2, correto? E claro, de noite a gente tem da fitostância às 19, tá bom, gente? Então amanhã vai ser um dia bem ocupado nesse sentido, que bom, né? Que bacana. É isso. E mais uma vez, vai precisar ou de alguém que faça a colheita, tá, do mapeamento crítico, ou alguém que faça o live mapping. Qualquer um desses 3 acontecimentos amanhã, entendeu? Então fiquem ligados com relação a isso, tá bom, gente? Então, galera, vamos nessa. Uma boa noite para todo mundo, tá? Muito obrigado aí pela presença do Gabriel, né? Do próprio Vini também. E vamos embora, gente, porque tá super bacana, tá bom? Beijo no coração, uma boa noite para vocês e até amanhã. Valeu, Até galera. amanhã. Bom, até amanhã. Tchau, tchau.